cordial bom dia e vamos orar ao nosso Deus, agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer a Deus por mais a oportunidade de hoje ouvirmos a voz e hoje podermos buscar mais a Deus, né? De hoje renovar os nossos votos com o nosso Deus e poder dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra. Quantos de nós, quantas pessoas estão ao nosso redor esperando uma mensagem de conforto, esperando aprender da palavra de Deus, né? Vamos ver se o Gustavo já está aqui. Sim, estou aqui, irmão. Bom dia, irmã Irani, bom dia a todos. Bom dia, meu irmão. Vamos orar? Eu vou dobrar aqui, vamos dobrar os nossos joelhos. Eu vou fazer uma oração e logo em seguida você faz a outra, ok? Sim, ok. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Esse dia que descortina diante de nós, é escuro aos nossos olhos, mas não aos teus, Senhor, que é sabedor de todas as coisas. Nós oramos neste momento pedindo que o Senhor perdoe os pecados do teu povo, lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. E queremos entregar em tuas mãos a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, Senhor, queremos entregar em tuas mãos, para que o Senhor venha ao teu reino e faça a tua vontade. Toma o teu povo, as tuas ovelhas em tuas mãos, Pai querido. Aqui está a parte do teu povo. Neste momento pedimos que o Espírito Santo trabalhe os nossos corações. Abrimos, Senhor, os nossos corações para ouvir a Tua palavra, para pedir que o Espírito Santo grave a Tua palavra nos nossos corações. Queremos ser batizados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Não conseguimos, não podemos fazer nada sem o Senhor, sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Por isso clamamos pelo batismo do Espírito Santo, necessitamos para levar a Tua mensagem, Senhor. Pai querido, entregamos em tuas mãos o nosso querido Gustavo. Unja teu servo, não permita que dos lábios dele saia uma única palavra humana, Senhor, mas unja-o e transmite, fala aos nossos corações poderosamente nesta manhã, para que saiamos daqui renovados pelo teu poder. Oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nosso bom Deus, continuando em Tua presença, te pedimos, Senhor, que possa continuar iluminando a nossa mente diariamente como o Senhor deseja fazer. Nos leve diante de Tua presença, diante de Teu altar, não porque nós merecemos, Senhor, mas porque quando nos encontramos na Tua presença, quando nos encontramos buscando a Tua palavra, o Senhor nos eleva deste mundo mau e em trevas para uma atmosfera celeste onde nós podemos conhecer e aprender mais das ricas correntes da graça do Teu amor. E é nisto, Senhor, que nós suplicamos, no nome de Jesus, que possa nos dar este privilégio, por misericórdia, nesta manhã, para que possamos aprender e colocar em prática aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Que Teu Santo Espírito seja o fio condutor de tudo isto, aquele que vai nos impressionar a nossa mente e o nosso coração para recebermos a Tua palavra e assim que ela possa frutificar em nós como o Senhor deseja. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Assim como das outras vezes, se tiver um pouquinho baixo, eu peço que vocês, por favor, me informem, tá bem?
só antes da gente começar aqui para ver se vai dar tudo certinho. Mas nós estamos te ouvindo bem. Tá ok, muito obrigado. Bom, nós tivemos durante este mês 3 mensagens e eu convido vocês para poder abrirem, aqueles que podem neste momento, no livro de Colossenses. O livro de Colossenses, ele foi a base para essas mensagens até o momento, embora nós utilizamos aí o livro de Atos para poder encontrar as histórias, mas estudamos ali a carta de Colossenses em um dos dias, e os personagens, eles estavam aqui no finalzinho da carta de Colossenses. E eu queria mostrar para vocês, bem rapidamente aqui, os 3 que foram citados, e a gente vai chegar no 4º personagem de hoje. O livro de Colossenses, nós vamos abrir no último capítulo, capítulo 4, e aí nós vamos a partir do verso 9. Normalmente, já no finalzinho do livro, a gente já vai deixando ali, né, Paulo vai deixando para algumas saudações para as igrejas, e a gente vê ali alguns nomes diferentes, e a gente passa rapidamente por eles. E a gente se deteve durante esta série, pequena série, né, durante esses dias que estudamos, sobre a vida de alguns desses homens que foram utilizados pelo Espírito Santo e como eles nos ensinam e deixam lições importantes para nós. Olha aí o verso 9, diz assim: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado, que é de vosso meio. Esse foi o nosso primeiro personagem, Onésimo, juntamente com Filemon, e aí nos levou a estudar a carta de Filemon também, por causa desse versículo 9. Se você for ao verso 10, aí está: saúda-vos Aristarco, que é prisioneiro comigo aqui. E aí, deste verso 10, nós tiramos o 3º personagem, eu pulei o 2º, né? 3º personagem, e aí nós estudamos mais o livro de Atos. Vamos para o verso 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Este aí foi o nosso 2º personagem, que nos levou a estudar também a carta de Colossenses, de Paulo aos Colossenses. E agora, nós temos aí no verso 13, né, dizendo que Epáfras, ele estava ali como um dos pastores, né, o ancião, o presbítero, o bispo, que foi ali um dos fundadores da igreja de Colossos, mas também quem era responsável, fundador pelas igrejas de Laodiceia e de Hierápolis. E aí, no verso 14, fala-se aí de Lucas, né, que é quem relata toda a história de Paulo e desses colaboradores. Lá no livro de Atos, nós passamos por eles, e nós chegamos ao verso 15. Veja o verso 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Aqui nós vamos encontrar a 4ª personagem de hoje, a irmã Ninfa, ou o comentário bíblico diz que pode ser que por causa, né, que no grego era ninfas, pode ser que seja um nome masculino, então seria o irmão Ninfas. Mas, em todas as traduções que nós temos no português, aqui se encontra a irmã Ninfa. Para nós, essa discussão se ele era, né, se era um nome masculino ou se era um nome feminino, não vai fazer diferença neste momento, como Paulo diz, em Cristo Jesus não há homem nem mulher, neste aspecto aqui que estamos dizendo espiritualmente. E aqui o importante foi o trabalho espiritual que esta irmã ou este irmão, e aqui eu vou adotar a tradução portuguesa, né, a irmã Ninfa realizou ali.
E veja o verso 16. E uma vez lida esta epístola, ou seja, esta carta aqui aos Colossenses, perante vós, providenciai que ela também seja lida lá na igreja dos Laodicenses, lá na igreja da casa da irmã Ninfa. E dos de Laodiceia, lede também igualmente perante vós. Ou seja, Paulo também tinha escrito uma carta aos Laodicenses. Bom, primeiro eu quero dizer que, na verdade, a irmã Ninfa ela vai ser aqui uma personagem coadjuvante. Logo, logo os irmãos vão descobrir quem é o personagem principal. Às vezes tem-se a tentação de pensar que seria Paulo, porque Paulo realmente é quem vai trazer essa história, quem vai escrever as cartas, mas eu vou deixar um pouquinho mais adiante. Primeiro eu quero contextualizar. Paulo está escrevendo essa carta aqui aos Colossenses no ano 62, o que se acredita pelos estudos, o comentário bíblico adventista adota a data do ano 62. No ano 60, havia acontecido um terremoto na cidade de Laodiceia. E a cidade de Laodiceia, ela teve grandes perdas materiais. Muitos dos seus prédios, né, das suas construções daquele momento, haviam sido destruídas, tinham sido comprometidas, e esta era uma cidade que era muito rica. Ela vivia dos seus juros bancários, ela tinha um grande comércio de uma lã negra preciosa, ela era uma cidade que tinha muitos e muitos outros fontes de riquezas. Era uma cidade turística, porque dali haviam fontes termais próximas nos montes ali aos arredores de Laodiceia, de onde descia, brotava da terra uma água quente. E quando se fazia os aquedutos para que essa água chegasse ali até a cidade de Laodiceia, essa água vinha descendo ali pelas montanhas, e onde ela chegava ali na cidade, ela já chegava numa temperatura mais morna. E esta era uma cidade, então, muito próspera. E o que acontece? Quando houve esse terremoto, essa grande destruição e essas perdas, logo o governo central, que estava em Roma, deveria prestar o auxílio para reconstruir a sua cidade, que era mais importante pelo turismo, pelo comércio, pelos bancos que haviam ali. Nós vimos recentemente nossos irmãos do Haiti sofrendo, infelizmente, com o terremoto que aconteceu ali. Ainda nem haviam se recuperado de anos atrás do terremoto que havia acontecido, destruído a capital, e agora vem outro, né? E o que acontece? Nós vemos ali sendo oferecidas ajudas do mundo inteiro para que este país possa se reconstruir. No caso de Laodiceia, a riqueza deles era tão grande que eles se deram ao luxo de recusar as ofertas, a ajuda do governo de Roma para poder reconstruí-la. Eles tinham dinheiro suficiente e eles reconstruiriam a sua cidade com os próprios recursos. Eram ricos. Tanto é que Paulo aqui, quando escreve no ano 62, ele nem cita, como citou no passado, pedindo ajuda aos irmãos para que pudessem levar aos irmãos de Jerusalém, onde eles começaram ali a recolher ofertas pela Macedônia e por outras regiões para poder levar ajuda a Jerusalém, porque os irmãos de lá estavam numa situação mais grave e poderiam, inclusive, passar fome. Então, Paulo leva esta ajuda a Jerusalém. Mas aqui Paulo não pede ajuda para os irmãos de Colossenses, que estavam mais pertinhos ali de Laodiceia, era uma cidade ali em cerca de 16 quilômetros de Laodiceia. Não pede para eles, olha, vão lá, socorram os irmãos de vocês, vejam o que eles estão precisando. Não. 2 anos depois, Paulo nem cita isso na carta de Colossenses. Por quê? Os irmãos de Laodiceia eram muito ricos e eles tinham bastante recursos.
e provavelmente essa cidade já estava reconstruída. Bom, o que Paulo diz aqui é que ele também escreveu uma carta para Laodiceia. Cuidado, porque pode ser que alguém aí na internet resolva, já que essa carta está perdida, se você folhear a Bíblia aí, nós temos 66 livros, quem sabe se essa carta tivesse sido preservada, nós teríamos aí 67, né? Epístola de Paulo aos Laodicenses. Mas ela não se encontra aí. E pode ser que alguém aí resolva escrever uma carta em nome de Paulo, colocar na internet e dizer que acharam a carta aos Laodicenses. Mas não se preocupe com isto, porque se Deus quisesse que esta carta tivesse sido preservada e que ela estivesse em nossa Bíblia hoje, ela estaria. Outros livros muito mais difíceis de serem preservados estão em nossa Bíblia hoje. Muitos dos livros do Velho Testamento que foram escritos aí por Moisés, por volta do ano 1400, 1500 antes de Cristo, estão aqui na Bíblia. Livro de Jó, livro de Gênesis, que são os mais antigos. Livros que já têm hoje 3.500 anos que foram escritos estão na Bíblia. Tenha certeza, se Deus quisesse que a carta dos Laodicenses, escrita por Paulo, estivesse na Bíblia, ela estaria. Ninguém pode impedir os desígnios de Deus. Está escrito lá em Jó 42, verso 2. Ninguém pode impedir. Então, nós entendemos que, através do Espírito Santo, Deus preservou aquilo que era necessário para a nossa fé e para a nossa instrução hoje. E nós sabemos que a carta de Colossenses também deveria ser lida lá para os irmãos de Laodiceia. Então, nós já temos aqui algumas das instruções importantes para os irmãos de Laodiceia. Porque é a mesma carta de Colossenses, servia também para eles. Mas nós já estudamos a carta de Colossenses. É claro que em meia hora nós estudamos os pontos principais, certo? Mas nós não vamos estudar a carta aos Colossenses hoje. Acontece que aqui Paulo está escrevendo à igreja dos Laodicenses, que estava ali centrada na casa da irmã Ninfa. A irmã Ninfa recebeu a mensagem ali de Epáfras. Epáfras foi quem levou a mensagem para a cidade de Laodiceia. Ali disseminou anos antes desse terremoto. Ali foi conduzido um grande estudo. Levantaram-se irmãos que foram reunidos ali na casa da irmã Ninfa e agora era uma igreja estabelecida. Paulo estava preso em Roma, nunca tinha visitado a igreja de Laodiceia, não conhecia os irmãos que estavam ali, não sabiam, né, nunca tinha visto a eles face a face. Isso aí nós lemos no início da carta de Colossenses, mas ele estava feliz e estava ali escrevendo uma carta para eles, porque tinha tido conhecimento deles através de Epáfras. E Epáfras estava, neste momento, também preso com Paulo, conforme nós lemos aí no versículo 12. Fato é que esta igreja ela foi alertada pela primeira carta de Paulo no ano 62. Não sabemos a história, tudo o que aconteceu durante o efeito dessa carta para aquela igreja na cidade de Laodiceia, para aquela igreja que estava lá na casa da irmã Ninfa, que tão zelosamente abriu as portas do seu lar para receber a igreja de Cristo. Não sabemos por quanto tempo ela viveu. O único registro que nós temos dela até este momento é essa única citação dela na palavra de Deus. Mas nós podemos saber que essa igreja continuava a existir
ainda 10 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, esta igreja ainda existia. A igreja não morreu. E como que nós sabemos disso? Aí eu convido você agora para se deslocar para o livro do Apocalipse, no capítulo 3. Capítulo 3, a partir do verso 14. Por que eu sei que 30 anos depois essa igreja ainda existia? Porque João, no ano 96, escreve o livro do Apocalipse. E em 96, essa igreja ainda existia. Se a carta de Paulo aos Tessalonicenses, aos Laodicenses, desculpe, não foi preservada, outra carta aos Laodicenses foi preservada. E essa está no livro de Apocalipse. Jesus é tão sábio que essa carta anterior não foi preservada, mas uma outra, um pouquinho menor em extensão, imagino eu, foi preservada. Ela tem apenas 8 versículos, essa nova carta escrita à igreja que estava em Laodiceia. E essa carta, ela, embora seja escrita pelas mãos de João, o autor dela é Jesus Cristo. Veja, o verso 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Estas coisas diz, e aí ele se identifica, o autor, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A carta de Paulo pode não ter sido preservada, mas a carta de Jesus aos Laodicenses foi preservada. Aqui Jesus se identifica como o Amém. Ele se identifica como a testemunha fiel e verdadeira, e ele conecta, dizendo que ele é o princípio da criação, o princípio de todas as coisas. E aí, não vamos ler todos os versos, mas eu digo que para você conectar aqui com este verso, você deve voltar ao mesmo livro, o mesmo escrito de João, só que agora em outro livro, livro de João, no capítulo 1, ele vai identificar o princípio da criação, o princípio de todas as coisas, o verbo. João 1, de 1 a 3, e o verso 14. Lá você vai identificar, através do mesmo autor, João, quem é o princípio de todas as coisas. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verso 14 vai dizer que por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele é o princípio da criação. Neste sentido, ele é quem iniciou, quem principiou toda a criação que existe. E aqui, então, nós vamos ter uma carta, sim, sobre Laodiceia para que nós estudemos. A carta que Jesus enviou. E é nela que nós vamos nos debruçar o nosso estudo. E é o que eu vou deixar hoje para você estudar ao longo do dia. Esses 8 versículos de Apocalipse. Eu já digo para você que o foco talvez não vai ser o que muitas das vezes nós temos quando estamos estudando as profecias do Apocalipse ou quando nós estamos estudando a carta de Laodiceia. Eu já explico, porque vamos ler aqui os versos 15 e 17 e você vai me entender melhor. O versos 15 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Os irmãos, não sabemos se eram os mesmos que estavam vivos 30 anos depois, mas se eram a segunda descendência, se eram os filhos destes, irmãos lá da casa de Ninfa,
da igreja dos Laodicenses. O fato é que 30 anos depois, os irmãos que compunham a igreja de Laodiceia eram irmãos que necessitavam ali de uma misericórdia imensa de Cristo. O fato deles serem mornos, deles estarem cegos, nus, pobres, não materialmente, porque era uma cidade rica, mas espiritualmente, não fez com que Cristo abandonasse aquela igreja. Poucas igrejas receberam 2 cartas. Tessalonicenses foi uma, os Coríntios foram outra, e agora Laodiceia podemos dizer que aqui recebe a 2ª carta, se nós considerarmos que o autor de todas as cartas da Bíblia é Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Então aqui nessa carta aos Laodicenses, nós vamos ver Cristo relatando a condição espiritual da igreja. Eu creio que no momento de estudo do Apocalipse, e isso é extremamente válido, eu não quero reduzir a importância disso em momento algum, nós estaríamos neste momento aqui aplicando um estudo baseado na situação triste que estava esta igreja e fazendo uma correlação ao nosso estado espiritual de hoje. Isso é importante, nós devemos meditar nisso, e talvez você medite nisso durante o dia. Mas eu disse para você que tinha um personagem maior do que a personagem ninfa. É porque eu quero utilizar essa carta para a gente ver de um outro ângulo o principal personagem. Eu quero terminar essa primeira série nossa aqui dizendo sobre esse personagem, Jesus Cristo. Porque ele é acima de qualquer outro personagem. Nenhum outro faria sentido estudarmos se não fosse ele. Tudo que nós estudamos aqui até agora é por causa de Jesus Cristo. E eu quero utilizar esse estudo de hoje para enaltecer, louvar, engrandecer o nome de Jesus Cristo. Se aqui existe um alerta para a nossa situação espiritual, é porque Jesus Cristo teve misericórdia de nós. Se aqui existe uma carta mostrando a real situação, é porque Jesus Cristo, mesmo depois de tendo feito sacrifício na cruz do Calvário, ali por volta do ano 27, estava agora, 70 anos depois, se preocupando com aquela igreja, com aqueles irmãos que ainda não tinham compreendido corretamente o seu sacrifício na cruz. E precisavam comprar do colírio, precisavam comprar as vestes brancas, precisavam de misericórdia, precisavam do ouro refinado, precisavam de tudo isso. O primeiro que nós aprendemos aqui é que Jesus não vira as costas. Ele não diz assim, olha, eu já fiz o meu sacrifício, já deixei aí os meus discípulos para fundar a igreja e pregar o evangelho, agora eu estou aqui só para julgar vocês. Quem aceitar, aceitou, quem não aceitar, fica por isso mesmo. Não. Jesus se preocupou com essa pequena igreja. Quem era a irmã Ninfa? Talvez se eu perguntasse para vocês, muitos poderiam dizer assim, eu nem sabia que tinha uma irmã Ninfa na Bíblia. E Deus se preocupou com a igreja que estava lá na casa da irmã Ninfa. Ele se preocupa com a igreja que está aqui no Brasil, na cidade onde você estiver, quem sabe alguns até fora. Ele se preocupa com as igrejas grandes, maiores, como a igreja de Éfeso. Nós temos uma carta aos Efésios, mas se preocupa com as igrejas pequenininhas, em vários locais, como Colossos, como Laodiceia, embora uma cidade rica, mas uma pequena igreja. E é assim hoje. Nós temos grandes cidades e conhecemos bem a realidade. Nos bairros mais ricos, mais abastados, nós não temos igrejas. E às vezes as igrejas que existem nesses bairros mais ricos, centrais, são de irmãos que vêm de mais distante. E nós temos bairros mais humildes, com grandes igrejas e muitos irmãos. Isso não era diferente do que era no tempo de Paulo.
Aqui mostra exatamente a situação de Laodiceia, uma cidade rica, mas uma pequena igreja. Porque as pessoas dali não acreditavam que necessitavam de Cristo, do Evangelho ou da sua verdade. Eles eram ricos, eles tinham tudo o que precisavam. E talvez essa seja uma das nossas preocupações, e aí eu vou trazer para o lado espiritual. Quando nós achamos que já estamos ricos, quando nós já achamos que estamos aqui fortes, Cristo diz, olha, filho, preste atenção. O princípio de toda necessidade do cristão ainda é o mesmo. É de abrir as portas para Cristo, é de comungar com Ele, é de andar com Ele, é de fazer a vontade dEle. E veja o restante da carta que nós vamos encontrar aqui, então, o conselho de Jesus para que isso aconteça. Ele diz aí, verso 18, aconselho-te de que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Se você voltar lá na cidade de Laodiceia histórica, você vai encontrar que eles tinham bancos e o sistema bancário de Laodiceia era um dos melhores e rendiam muitos juros. Então, aqui, quando Jesus aconselha que eles comprem ouro, uma cidade que era tão rica em ouro, tinha tantos bancos, guardava-se tanto ouro, tantas moedas de ouro, tantas moedas de prata, e Jesus ainda está chamando a atenção para eles. Compre o ouro. Era porque não era aquele ouro material. Era para buscar o ouro puro, o ouro da palavra de Deus. Nós temos vários livros escritos pela igreja. Um deles que eu recomendo é o livro Apocalipse Verso por Verso, de Henri Faraban. Este livro, ele tem aqui algumas explicações muito boas, e eu recomendo que, se você tiver oportunidade, leia. Ele é um estudo fantástico do Apocalipse. Aqui o pastor vai dizer o seguinte: o ouro são as riquezas espirituais, que uma compra é necessária, o ouro provado no fogo. E aqui, se você disser assim, como que eu vou comprar isto? Isaías 55, verso 1, diz assim, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai. Sabe como? Sem dinheiro, sem preço. Este ouro mais caro, este ouro refinado que Jesus te chama para comprar, você não vai pagar. Você não precisa se preocupar com o preço, porque ele não tem preço. Mas por que você não vai pagar? Porque o nosso personagem principal já pagou. O preço desse ouro, eu e você não tínhamos condições de pagar. Nem todo ser humano na face da terra junto teria condições de pagar. O preço foi pago com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O ouro que Jesus quer que você compre nesta manhã e para o restante de sua vida, da minha vida, é um ouro que foi pago com preço de sangue de Jesus Cristo. É por isso que não tem preço, porque nós não damos conta de pagar isto. Mas não se preocupe, Jesus já pagou. O próximo, aqui Jesus aconselha também as vestiduras brancas. A cidade de Laodiceia ela era famosa porque produzia uma lã negra, muito preciosa. E Jesus aconselha eles a trocarem aquela lã negra preciosíssima que eles vestiam, se exibiam. Uma pessoa que tivesse uma roupa produzida por lã negra, só de você bater o olho nela na rua, você já identificava, aquela pessoa é riquíssima, porque é muito cara aquela roupa. E ao contrário, Jesus fala assim, olha, tira essa lã negra daí, essas vestes que você acha que tá bem, tá legal,
eu quero te oferecer uma outra. Eu quero te oferecer uma roupa branca. Compra de mim uma vestidura branca. As vestes brancas eram as mais fáceis de serem feitas, porque a lã branca era comum em todo o mundo. Então, Jesus oferece uma roupa mais simples aparentemente. Mas essa vestidura branca que Jesus oferece aqui é aquele branco em que nenhum lavandeiro na terra poderia embranquecer. É porque é aquele branco que foi lavado no sangue do nosso personagem principal, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Estas vestes foram lavadas no sangue de Cristo. Ali foram purificados todos os nossos pecados. É ali onde que nós nos vestimos e não permanecemos nus, porque as vestes de Cristo, que são a sua justiça, nos cobrem de todo o pecado. Este é o convite de Jesus aqui também. Se aí você quiser ainda mais um verso para poder ler, depois você pode consultar lá em Isaías 64, verso 6, né? Onde Isaías vai falar aí dos trapos de imundícia, que é como Jesus nos vê as nossas vestes e ele quer substituí-las. Mas eu tenho que avançar agora para o próximo, que são aqui o colírio. Este colírio, se você voltar lá na cidade de Laodiceia histórica, você vai ver que ali tinha uma escola de medicina muito famosa. Além de ser uma cidade rica, uma cidade com bancos, com produção de indústria têxtil, de turismo, ela ainda tinha uma das medicinas mais avançadas. E muitas pessoas procuravam a cidade de Laodiceia para poder comprar ali um famoso colírio que era produzido em Laodiceia, porque era o melhor que existia em todo o mundo conhecido. Era um colírio que realmente funcionava. Então, as pessoas que precisavam também de tratamento de saúde para visão buscavam a cidade de Laodiceia, e Jesus agora fala assim, olha, compra de mim o meu colírio. Sendo que eles tinham o melhor colírio. E ali, Jesus aconselha porque não estava falando da visão física, e sim da visão espiritual. E se nós queremos ter uma visão espiritual aguçada, uma visão pura, uma visão que esteja plena, nós precisamos deste colírio. Mas qual é este colírio? Se nós formos até os livros de Atos 10, 38, 1 João 2, 20 e 27, não dá tempo de ler todos os textos aqui, mas nós vamos identificar este colírio como o Espírito Santo. É ele que nós buscamos e devemos buscar diariamente na oração da irmã Irani, logo pela manhãzinha de hoje, buscou o Espírito Santo para que seja derramado em nós, para que possamos poder compreender melhor todas as coisas. E é exatamente isso, o Espírito Santo é o colírio, é quem nos faz enxergar melhor. Uma pessoa com problemas e distúrbios na visão, ela pode ter uma visão distorcida das coisas. Eu, por exemplo, utilizo aqui o meu óculos para ajudar em relação à miopia. O que acontece comigo se eu retirar esse óculos e tentar dirigir? À distância eu vou ver algumas coisas embaçadas. Eu vou ter que apertar a visão e mesmo assim não vou conseguir ver. Talvez algumas placas mais distantes, as letras vão ficar embaralhadas e eu não vou conseguir ver perfeitamente. E se naquela placa ali tiver escrito cuidado, perigo à frente, por causa de uma visão distorcida, eu vou causar um acidente e quem sabe vou perder a vida. Por isso que eu tenho que usar o meu óculos. E Jesus convida você espiritualmente dizendo, olha, utilize o colírio. Está disponível para todos. O Espírito Santo está disponível para todos. Antes de sair desta terra, em João 16, Jesus afirma que deixaria um outro consolador. E o trabalho dele é exatamente conduzir a nossa visão espiritualmente correta, para que nós não nos percamos,
para que nós não tenhamos nenhum acidente espiritual na nossa caminhada, para que nós possamos compreender, enxergar a palavra de Deus, vê-la corretamente e entendermos o que realmente Cristo quer dizer ali naquela palavra. Quantas e quantas e quantas denominações cristãs nós temos hoje? Tudo isso porque o colírio do Espírito Santo não foi utilizado. E muitas vezes nós temos pessoas sinceras, fiéis, adorando a Deus, mas com uma visão distorcida. E eu e você somos convidados hoje a oferecer o colírio do Espírito Santo para todos eles também. Primeiramente a mim, primeiramente a você, para utilizar este colírio espiritual para poder compreender a palavra de Deus. Mas não é para poder guardar esse colírio sozinho para você. É para poder oferecer também aos outros que estão com uma visão distorcida. Tantos irmãos nossos, em tantas denominações diferentes, que ainda necessitam do Espírito Santo para compreender toda a palavra de Deus. Veja, nós temos aqui Jesus oferecendo. Neste momento eu queria que você fixasse que nessa carta aqui, não só o autor é o personagem principal, mas também de quem deve ser buscado, a quem deve ser procurado, quem oferece toda a solução para o problema é Jesus Cristo. Então ele não é só também o nosso misericordioso Salvador, mas ele é também o nosso misericordioso provedor. Ele se apresenta como Criador também, né, no início dessa carta. Então nós temos aqui o Criador, o Salvador, e vamos trocar a palavra mantenedor por provedor por mantenedor. Ele quem cria, ele quem mantém todas as coisas, ele é quem salva. E qual que é o objetivo aqui? Quando nós usarmos o colírio do Espírito Santo, quando nós comprarmos o ouro verdadeiro da palavra de Deus, quando nós vestirmos as vestes da justiça, da salvação de Cristo, o objetivo de tudo isso é o quê? A restauração. Jesus quer te levar e também quer me levar ao princípio da criação, quando nós éramos perfeitos, criados à imagem e semelhança de Deus. Então aqui nós também encontramos Jesus como restaurador. Ele quer restaurar todas as coisas, levar até o princípio perfeito, onde não havia pecado. E veja, por que Jesus faz tudo isso? Verso 19 da sua carta de Apocalipse 3 diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Hora nenhuma eu quero deixar menor aqui o alerta que Cristo faz, a repreensão. Essa é importantíssima. E aqui era o principal. Se os irmãos de Laodiceia do passado e os irmãos de Laodiceia de hoje, que entendemos estarmos vivendo no período de Laodiceia, quiserem ser salvos, têm que ouvir a repreensão. Mas eu quero destacar aqui que Jesus não só repreende. Muitas vezes nós ficamos presos na palavra da repreensão. Mas aqui tem mais duas outras palavras. Jesus disciplina. Como que é uma disciplina na escola? Tem horário. Às vezes os alunos têm que andar em fila. As escolas hoje estão um pouquinho diferentes, né? Talvez não. Mas tem horário. Tem toda um protocolo para que os alunos sigam ali na sala de aula, o horário da merenda. Eles têm horário para poder sair, para poder voltar para a sala de aula. Jesus, ele tem também vontade de disciplinar a minha vida e a sua vida. Ele quer que nós andemos, não em fila, não com horários, mas ele quer disciplinar a minha vida de acordo com a norma maior, que é a palavra de Deus. Ele repreende, mas ele também disciplina a minha vida de acordo com a palavra de Deus,
Prova disso é que ele mandou comprar o ouro refinado, a palavra de Deus. E se eu quero hoje ter uma disciplina maior, se eu quero andar segundo a vontade de Deus, eu tenho que buscar a Jesus. Porque aqui está dizendo que não sou eu que me autodisciplino. Já ouviram muito isso? Hoje tem autoajuda, tem autodisciplina, auto isso, auto aquilo outro, porque o homem, ele acha que ele pode fazer todas as coisas. Mas aqui na minha Bíblia está dizendo que quem disciplina é Jesus. Então, enquanto eu estiver batalhando para poder fazer tudo certinho, eu não vou estar passando de fariseu, porque eu vou começar a seguir um monte de regrinha aqui, com minhas próprias forças, mas aqueles fariseus, Jesus disse assim, olha, vocês não estão chegando em lugar nenhum. Sou eu quem disciplina. E aqui Jesus diz aqui, sou eu quem disciplina. Eu tenho que fazer a minha parte, sim, eu tenho que buscar. Mas só o Espírito Santo é quem vai colocar o colírio para mim poder enxergar corretamente a vontade de Deus na palavra de Deus. E só Jesus Cristo é quem vai disciplinar a minha vida. Então é por isso que a cada manhã eu tenho que buscar e dizer, Senhor, por favor, conduza os meus passos segundo a tua vontade. Não deixa eu fazer nada que não seja da tua vontade. Por favor, Senhor, não deixa eu ir a lugares onde não devo ir. Não deixa que eu perca a visão espiritual e comece a, quem sabe, a deixar de falar para o meu irmão, não ver a missão que eu tenho aqui nessa terra. Por favor, Senhor, que a minha vida seja segundo a tua vontade. O meu corpo seja o templo do Espírito Santo, que tudo que eu coma, que eu vista, que eu use, seja segundo a tua vontade. Mas, Senhor, por favor, disciplina-me segundo a tua palavra. Me faça andar nos teus caminhos. Lembra o que Davi diz lá no Salmo 139? Versos, 2 últimos versículos diz, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e faça-me andar pelos caminhos retos da tua justiça. Por que Davi disse isso? Por que Davi não falou assim, Senhor, tá bom, já entendi, agora eu vou fazer, eu vou andar segundo a tua vontade? Davi não falou isso. Davi falou, Senhor, olha aqui para mim, pecador, me sonda, olha aqui, vê se ainda tem mais alguma coisa. O Senhor já me repreendeu lá no caso do adultério, no caso do assassinato, no caso da mentira, no caso da cobiça. Mas, Senhor, olha para mim, vê se está faltando mais alguma coisa, Senhor. Se tiver, por favor, me faça andar nos caminhos retos. Essa tem que ser a minha oração hoje. Senhor, eu estou tentando, eu já fiz aqui algumas coisas, o Senhor já transformou mais coisas, mas, Senhor, olha aqui para mim, Gustavo, hoje. Vê ainda, olha, o que está faltando, Senhor? Por favor, eu não quero ficar aqui nesse mundo. Me disciplina, me faça andar segundo a tua vontade. E a última palavra desse versículo que nós lemos aí é a mais importante. Jesus diz que ele repreende e disciplina quantos ele ama. Jesus ama a todos. E por que é maior, Gustavo, o amor do que essas outras duas palavras? Porque Paulo, escrito pelo Espírito Santo no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, diz que o amor é o maior de todos os dons. Ele vai iniciar que se nós não tivermos amor, nós não faremos nada. Todas as nossas obras não vão adiantar. Ainda que eu fale línguas, ainda que eu faça isso, que eu faça aquilo outro, se eu não tiver amor, nada serei, de nada adiantará. E João ainda vai complementar lá no livro de 1 João, dizendo que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aqui nós chegamos na essência. Nós acreditamos que Jesus é Deus, faz parte da Trindade. Então, é o mesmo que dizer que a essência de Jesus é amor. Jesus nos ama. Jesus não tem amor. Jesus é amor. 100% amor. E é por isso que aqui nessa carta ele finaliza as suas recomendações dizendo que ele é amor. Para nos lembrar
que nós devemos buscar constantemente este amor. Por quê? Se eu não conhecer a Jesus, traduzindo o verso de João de uma outra forma, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, ou seja, se eu não conhecer a Jesus, eu não terei amor. Se eu não conhecer Jesus, se eu não tiver Jesus, vai entrar alguém no céu que não conhece a Jesus? Eu cheguei aqui, nossa, que bacana, que lugar bonito, mas o que é Jesus? Eu nunca ouvi falar. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. E aqui eu não estou dizendo de alguns, né, que foram salvos. Temos histórias aí de muitos livros, né, onde indígenas ouviram falar do grande Deus do céu, mas não conheceram a Bíblia que nós conhecemos hoje. Eles conheceram o amor de Deus e foram salvos pela misericórdia de Deus, e lá no céu nós vamos ter muitas surpresas. Eu não estou dizendo destes casos. Estou dizendo de pessoas que tiveram oportunidade de conhecer a palavra de Deus e recusaram, essas não estarão lá no céu. Devem conhecer a Jesus, buscar conhecer a Jesus, buscar conhecer a Jesus é o princípio da minha vida cristã, é o princípio da sua vida cristã. E é por isso que no verso 20 dessa carta, Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É exatamente por isso. Porque Jesus, que é este amor infinito, ele não está longe, ele não está lá nas profundezas do mar, nem nas alturas do céu. Ele não está num lugar inalcançável. Você não tem que subir lá no alto do Tibete, nem lá no profundo do Pacífico, na fossa das Filipinas, nem ter que fazer nada para poder alcançar esse amor. Você sabe por quê? Porque esse amor está aí, batendo a sua porta. Batendo a sua porta. Quando? Constantemente, diariamente. Hoje, nesta manhã, Jesus está batendo na porta do seu coração e do meu coração. Mas eu já aceitei Jesus, Gustavo. Quantas vezes você come por dia? Na nossa sociedade, nós costumamos a comer todos os dias, né? Jesus, ele quer entrar para cear comigo e com você. Então, eu suponho que Jesus quer entrar todos os dias. Todos os dias ele vai bater a sua porta, porque ele quer entrar e cear. E Jesus mesmo diz que eu tenho uma comida, e essa não é a comida natural, uma comida que foi enviada pelo meu Pai. Quando as pessoas estavam buscando ali o pães e peixes que foram multiplicados, Jesus queria oferecer o pão dos céus. E sabe quem é esse pão dos céus? O próprio Jesus Cristo. Então, logo quando Jesus Cristo quer entrar e cear comigo e com você, ele quer oferecer o seu corpo sacrificado na cruz do Calvário todos os dias, porque ele é o pão da vida. Ele é quem sustenta a minha vida e a sua vida. Se eu não me alimentar de Jesus Cristo, nosso personagem principal, todos os dias, ter um encontro com ele e me alimentar da palavra dele e dele em minha vida, nada feito. Eu preciso dele. Algumas pessoas aqui têm filhos, algumas são casadas, e se espera, toda esposa espera o marido em casa, pelo menos à noite, depois de um longo dia de trabalho, espera os filhos, e todos esperam encontrar em casa em quê? Estarem juntos com a família e se alimentarem. Não há como a minha vida espiritual avançar se eu não tiver todos os dias em casa com Cristo, e aqui eu quero dizer a minha casa espiritual, o meu corpo, meu templo do Espírito Santo, e me alimentar da palavra de Deus e do corpo de Jesus Cristo, do seu sacrifício. É por isso que Jesus se apresenta, além de como repreendedor, além de como disciplinador, como amor.
porque somente quem ama vai morar na mesma casa. Somente quem ama vai cear junto todos os dias, todas as refeições. Um amigo, um convidado, vai uma vez só. Jesus, ele quer estar todos os dias. E para isso, só tendo amor. Porque a gente só coloca para morar dentro da casa da gente, com a gente, intimamente, aqueles que nós amamos. Cônjuges e filhos. Às vezes, alguns outros, mas esses outros nós também temos que amar. E Jesus, então, convida para você abrir a porta, não para ele entrar passageiramente, para poder vir fazer uma comida especial e passar. Não. Ele quer entrar e fazer morada, porque ele quer cear conosco todos os dias. Veja, e Jesus, ele não deixa esta carta sem terminar com uma promessa. E a promessa está aí no verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você já percebeu a profundidade disso daqui? Quem é que senta em um trono? Se você quiser hoje, você pode sair aí da sua casa e se sentar lá na cadeira do presidente do país. Você pode sentar, levantar hoje e falar assim, hoje eu vou me arrumar, vou pedir licença ao governador do estado e vou sentar na cadeira dele. Não. Você não vai conseguir talvez nem entrar no prédio, nem na sala onde trabalha o governador ou o presidente. E aqui nós temos o rei do universo. Tem um trono. E ele vai convidar você e a mim para poder sentar no trono, juntamente com ele. Percebe isso? Você não vai se sentar, talvez, nunca na cadeira do presidente aqui do nosso país. Mas você vai se sentar no trono do Rei do Universo, Jesus Cristo. Que promessa maravilhosa. E não é pelo fato de sentar-se no trono. A palavra comigo aqui é a mais importante. Nós vamos estar sentados com Jesus, o nosso Criador, o nosso mantenedor, o nosso Salvador, o nosso Redentor e agora o nosso Rei eterno, quem vai governar para todo sempre este universo, como faz desde o princípio. Veja, ainda há um versículo para encerrar a carta de Laodiceia aqui. Há um versículo, mesmo depois da promessa. Tem um conselho para mim e para você nesta manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí você tem que ler as outras cartas, tem que estudar as outras igrejas, mas o mais importante aqui não é só o estudo das igrejas, ouvir o que o Espírito Santo diz. Nós buscamos o Espírito Santo todas as manhãs, o batismo do Espírito Santo. Nós aprendemos que nós devemos entregar a nossa vida a Jesus para disciplinar. E Jesus, ele não encerra essa carta com a promessa. A promessa está aqui. Ela está feita para mim e para você. Mas ele diz o seguinte, olha, para você chegar lá, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Ouça o que a palavra de Deus está dizendo. Essa é a única forma de nós alcançarmos. Eu encerro essa mensagem louvando e agradecendo o nome de Deus. Porque Ele é o nosso autor, nosso consumador, nosso salvador. Ele é o principal personagem dessa história. E eu queria fazer aqui uma breve oração, sem pedido. Talvez alguns agradecimentos saiam juntos, mas uma oração que muitas vezes nós temos dificuldade de fazer. Não sei você,
mas eu às vezes tenho dificuldade de fazer. Não é espontâneo da natureza humana fazer o que os salmistas faziam. São verdadeiras orações de louvor em alguns salmos, onde exaltam ao Criador, sem ter que pedir e sem estar agradecendo por alguma coisa, mas simplesmente louvando o Criador por ele ser quem é. E neste momento eu sinto o desejo de fazer essa breve oração aqui. Convido você para que feche os olhos. Senhor nosso Deus, quão lindo e profundo é estudarmos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos precisar da eternidade para entender. E com o pouco que o Senhor nos mostra na tua palavra, entendemos quão divino, quão maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor. Sem Ele, nada do que existe foi feito. Por meio de Jesus, por meio de ti, Jesus, foram feitas todas as coisas. Desde o princípio da criação, lá estavas. Nos fizestes a tua imagem e a tua semelhança. E quando nossos primeiros pais caíram, o Senhor Jesus maravilhosamente já tinhas um plano para nos salvar. Veio aqui a este mundo em trevas, andou como ser humano em meio aos demais, apresentou a tua vontade com palavras de graça, derramou conhecimento sobre os homens, se preocupou em curar física e espiritualmente, alimentou multidões física e espiritualmente, foi batizado aqui para nos dar o exemplo, foi crucificado na cruz do Calvário como o maior ato de amor e como o ato que era nos necessário para salvar. Não nos deixou órfãos, mas deixou aqui o Espírito Santo que está conosco, quem nos conduz para o caminho da salvação, apontando a Jesus Cristo. O Senhor é maravilhoso, é perfeito, é o amor em pessoa, se preocupa conosco, mesmo depois de ter feito o sacrifício, porque é misericordioso. A tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Ó Senhor, nós só podemos te louvar, porque não há outro ser que deva receber louvor neste universo, a não ser o Senhor Jesus Cristo, a não ser Deus o Pai, a não ser o Espírito Santo. Senhor, estamos maravilhados com a tua palavra, porque ela descortina diante dos nossos olhos o maior amor que existe neste universo. Porque sendo nós ainda pecadores, sendo nós tão falhos, mesmo aprendendo, nós ainda escorregamos, temos uma visão distorcida, mas o Senhor está aqui, pronto a nos dar o Espírito Santo, o colírio espiritual. O Senhor está aqui, nos oferecendo as tuas vestes brancas de justiça. O Senhor está aqui oferecendo o ouro da tua palavra. O Senhor está aqui batendo a porta do meu coração de novo nesta manhã, porque o Senhor quer cear comigo diariamente. O Senhor está me oferecendo o pão da vida, o Senhor está me oferecendo a água da vida, para que nunca mais eu tenha sede, nunca mais eu tenha fome espiritual. Nada neste mundo vale mais do que ter a companhia do Senhor. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus. Em nosso linguajar, em nossas palavras,
Não temos adjetivos, não temos como descrever a tua beleza, o teu amor, a tua bondade e a tua misericórdia para cada um de nós. Os salmistas fizeram muito bem, mas mesmo eles, Senhor, não tiveram todas as palavras necessárias para descrever quem é o Senhor. Então encerramos nos rendendo aos teus pés, nos humilhando e dizendo nesta manhã que louvamos o Senhor por quem tu és, Deus. Em nome do Senhor Jesus é quem oramos. Amém. Louvado seja Deus, amém, amém. Agradecemos ao nosso Deus pela mensagem que Ele enviou para nós. Agradecemos imensamente a Deus pela bondade, pela misericórdia dEle conosco. Querido irmão Gustavo, nós
agradecemos a Deus e agradecemos também a você que foi instrumento nas mãos de Deus para trazer esta mensagem para nós, aprendendo com ilustres poucos conhecidos. Hoje encerra, né? Encerra essa série. Nós pedimos a Deus que fortaleça você, a sua família, cada dia, que o Senhor guie seus passos, que abençoe o seu ministério e que continue fazendo de você um sacerdote no seu lar. Pedimos a Amém. Deus Deus seja louvado. uma bênção toda especial, Gustavo, na sua vida, meu querido irmão. Mas nós não estamos despedindo, não. Nós estamos agradecendo por esta série, mas com o poder de Deus, se Deus quiser, no próximo mês você estará conosco novamente com outra série para a honra e glória de Deus, né? Sim, amém. Estaremos sim. Temos 2 datas já agendadas com a irmã Marta, passou aí, nós teremos a oportunidade ainda de estarmos juntos, estudarmos juntos e louvarmos a Deus juntos. Amém. Muito obrigada. Neste momento, nós vamos abrir para as considerações, né? Vamos fazer as considerações. Antes, porém, nós temos o costume de fazer 3 orações, né? Então, agora nós vamos pedir 2 pessoas que se candidatem para fazer mais 2 orações. Eu posso Quem orar, gostaria irmã de orar? Eu Amém. posso. Opa! Mais uma? Eu vou orar, Marilene. Ok, então temos 2 orações. Então, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, na Tua presença estamos, Pai, agradecidas ao Senhor, porque mais uma vez Tu falastes a nós nesta manhã. Queremos Te agradecer pela vida do irmão Gustavo, Senhor, que tão bondosamente veio nos falar, veio ser a boca do Senhor, com uma mensagem tão presente, Pai, tão apropriada para o momento em que vivemos. Obrigada, Senhor. Mais uma vez, colocamos em Tuas mãos a pessoa do pastor Gilson Magalhães, a sua família. Senhor, quão bom é ter a certeza que o Senhor pode usar pessoas, que o Senhor pode nos usar, que o Senhor quer nos usar como instrumento em Tuas mãos para levar essa mensagem avante, para cumprir o ID que o Senhor nos comissionou. Obrigada, Senhor, pelo aprendizado desta manhã. Ser com cada um aqui presente, com cada família aqui representada, Senhor. Eu poderia citar nome a nome, mas Tu conheces e Tu sabes quem está aqui. E o Senhor conhece também aqueles que não puderam vir. E o Senhor sabe muito mais as necessidades de cada um, Senhor. E em Tuas mãos eu os entrego, na certeza de que o Senhor é Deus e que o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor, nosso Pai celeste, Criador, mantenedor de todas as coisas, Tu és, Senhor, digno de toda honra, de todo louvor. Gratidão, ó Pai, por Tua misericórdia para comigo, para com cada um de nós. Gratidão, Senhor, por ter cuidado dos Teus filhos. Gratidão, Senhor, pela vida de cada filho Teu que está nessa vigília, que está participando desse momento de consagração. Senhor, Tu és o nosso mantenedor. Tu és, Senhor, o nosso inspirador. Continue, Senhor, com o Seu Espírito Santo no meio de nós.
Continue, Senhor, nos instruindo. Continue, Senhor, usando pessoas como Gustavo para trazer a mensagem, para tocar os corações, Senhor, para levar avante o teu nome e para nos ajudar, Senhor, em tempos difíceis. Obrigado, Senhor, por cada um que se dispôs, Senhor, a estar ouvindo a tua voz, que se dispôs, Senhor, a entregar a sua vida em tuas mãos e que se dispôs, Senhor, a levar o teu nome a cada dia para aqueles que estão sedentos e carentes do teu nome, do teu evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me despertou para estar aqui. Obrigado por cada pessoa desse ministério, Senhor, que se dedica para levar o teu nome. Que eles possam ser ungidos, Senhor, pelo poder do teu Santo Espírito. Abençoe a vida de cada filho teu, Senhor, e vá de encontro às necessidades. Somos falhos e pecadores, o Senhor conhece cada um de nós, e somos gratos por tua misericórdia, Senhor. Às vezes, Senhor, nós não sabemos nem como servir a Ti como o Senhor merece. Que nós possamos a cada dia, a cada manhã, abrir o nosso coração para que o Senhor possa vir cear com cada um de nós e para que o Espírito Santo se faça presente na nossa vida, no nosso ser, no nosso caminhar, no nosso andar, no nosso falar e no nosso agir. Toma conta, Senhor, dos filhos teus nessa terra. Por favor, ó Deus, não desista de cada um de nós. Continue, Senhor, usando os teus filhos para levar o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo de bom que o Senhor fez por nós, pelo teu amor, pela sua infinita misericórdia. Senhor, não tenho palavras para chegar a ti, mas que o Espírito Santo possa traduzir esta oração, que ela possa ser aceita, Senhor, por ti. Por favor, ó Pai, perdoe as minhas faltas. Perdoe as faltas dos filhos teus, ó Deus. Cuide, Senhor, de nós. Às vezes, Senhor, nós só chegamos a Ti para pedir, nós esquecemos de agradecer. Perdoe-nos, Senhor, por isso. Somos gratos, Senhor, por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor fez para nós. E o Senhor é melhor do que tudo. Nós sabemos disso, Senhor, que isso possa se fazer presente na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração e no nosso ser. Que nós possamos confiar verdadeiramente em Ti. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos e agradecemos por tudo que o Senhor faz para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, da transgressão também que oculta for. Limpa-me o ser dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus, faz-me inflamar e consumir de amor, pois quero te glorificar, Senhor. Todo meu ser que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar. Ó Santo Deus, vem sempre em mim estar. Sei que do céu
tuas bênçãos e favor. Concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Meus queridos, neste momento, nós vamos abrir para as considerações e nos lembrando também que a pessoa que nós vamos orar hoje é segunda-feira, nós vamos passar o dia orando pela nossa querida irmã Marilene. Ela é a pessoa que nós vamos orar. Marilene, você pode escrever seus pedidos aqui, deixar escrito, que aí nós podemos copiar, né? E, neste momento, as considerações. Raquel, você levantou a mão para orar, nós podemos, daqui a pouco, assim que terminar as considerações, se você puder, estiver conosco ainda, você pode orar, que nós agradecemos, viu? E agora, o que esta mensagem, o que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem? Quem gostaria de iniciar com as considerações? Enquanto alguém se manifesta, Ruth, é bom ver você de volta. É bom termos você e a Giane aqui cantando, louvando ao nosso Deus, viu? Agradecemos a Amém. você, Rutinha, de todo o coração. Agradecemos a Giane também, que sempre estão nos auxiliando aqui, louvando ao nosso Deus. Irmãs, que Deus abençoe, viu, Ruth? Abençoe sua vida, abençoe a Giane grandemente, as duas, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmã. Meus queridos, alguém deseja fazer as considerações? Raquel tinha levantado a mão, irmã Irani. Não sei se era para fazer consideração. Alguém levantou a mão? A Raquel tinha levantado a mão, irmã Irani. Eu acho que a Raquel levantou a mão para orar, mas mesmo assim vamos perguntar? Raquel, era para as considerações? Enquanto ela não pode falar, Giane? Pode falar, Giane. Na verdade, bom dia a todos e a todas. Na verdade, eu queria só agradecer mesmo Como pela que faz para mensagem, aparecer as pessoas? mensagem de Deus, pela mensagem, pela disposição do irmão de ter trazido a mensagem. E a mensagem, ela me tocou muito, porque eu sempre tenho fome de mensagens que fazem com que a gente olhe para Jesus, né? Vislumbre a Jesus. E desde o princípio, quando o irmão iniciou a mensagem, quando na sua oração, ela já começou a me tocar, quando o irmão disse que o Senhor nos tire da atmosfera da Terra e nos leve para uma atmosfera celestial. E desde aí já me tocou muito, e principalmente porque o foco da mensagem foi Jesus. E eu acho que, pelo menos, é a minha maior necessidade, é ter esse encontro com Jesus, é de conhecê-lo, de ouvir a sua voz, de ter comunhão com ele, e é a minha maior necessidade, a minha maior carência, né? É de conhecê-lo aqui na Terra, né? De ter esse encontro com ele. Então, eu sempre anseio pessoas que tragam uma mensagem que façam a gente vislumbrar, né? Ter um vislumbre e mostrar a nossa real necessidade, que é dele, né? Então, essa é a minha consideração, na verdade, um agradecimento. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Amém. Raquel?
Você queria falar, minha querida? Bom dia a todas, irmãs, irmãos. Estão me ouvindo? Sim, minha querida, seja bem-vinda. Obrigada. É a primeira vez que eu estou participando. E fui convidado por uma irmã. E eu queria dizer que eu gostei muito e que eu louvo a Deus, porque a palavra dele, ela se renova, aquela palavra que você já meditou várias e várias vezes, que você pode achar que você já assimilou. Sempre é possível o Espírito Santo usar alguém para trazer uma nova lição, né? Uma nova compreensão. Eu me deparei com essa passagem há alguns anos atrás, Apocalipse 3, 20, acho que é do 12 ao 22, não estou recordada aqui agora. E quando eu entendi que Jesus estava do lado de fora do meu coração, eu fiquei assim, estupefata. E eu comecei a ler o livro Caminho a Cristo, algumas vezes. E comecei a clamar Jesus, clamar. E eu vivi aquele primeiro amor. Eu cheguei a ficar até chateada com as pessoas na igreja. Eu falei, poxa, eu estava passando tanta necessidade e ninguém me falava de Jesus. Como ele é maravilhoso, ele é tudo, né? Se você está doente, ele é médico, ele é psicólogo, ele é o terapeuta da família, ele é tudo, ele é o provedor, ele é tudo. E eu tive aquele grande amor, passei a ter um ministério de comprar caminho a Cristo e entregar para as pessoas. E a minha mensagem, quando eu vou falar, eu sempre estou falando de Jesus. Mas passei por várias reformas, porém, por várias circunstâncias que não vem ao caso aqui agora, eu comecei a acompanhar Jesus de longe. E tem aquele texto lá que fala, né, que no Desejar de Todas as Nações, que Maria e José perderam Jesus e demoraram 3 dias para achá-lo. E lá fala assim, que às vezes, quando a gente perde Jesus, começa a acompanhar Jesus de vista, acompanhar Jesus de longe, depois leva um tempo para a gente achar ele. Está falando isso lá no Desejado. E eu estou nessa fase de falar, opa, peraí, eu estava caminhando e já não tinha percebido que eu já não estava com ele. Mesmo fazendo o meu culto diariamente, mesmo eu passando a palavra para a família no culto da manhã e da tarde. Então, eu quero apenas agradecer pelo convite da irmã Keila, agradecer ao irmão Gustavo, porque a forma que ele falou, a mim, trouxe uma novidade, trouxe um renovo, trouxe uma esperança, porque podemos fazer a reforma que for, de vestuário, de alimentação, de música, podemos até mudar para o campo, mas se Jesus não estiver entronizado no nosso coração, se nós não deixarmos ele habitar através do Espírito Santo, de nada disso vai adiantar. Então, não sei se eu fui clara no que eu quis falar, né? Eu quis agradecer e quis dizer que eu estou retomando, né, essa coisa de deixar o Espírito Santo me conduzir e não a minha ansiedade de fazer por ele, porque sem mim nada podeis fazer. E às vezes na nossa família, o marido, ou um filho, uma pessoa ainda não entendeu, ainda está nos primeiros passos. E nós precisamos fazer como Jacó, né? Que ele andava devagar para poder acompanhar as crianças e as ovelhas e o gado, o rebanho dele que andava devagar. Porque se nós nos apressarmos, a gente pode perder Jesus de vista. Essa é a consideração que eu queria fazer. Obrigada. Amém, amém. Deus seja louvado, irmã. Seja bem-vinda. Estamos felizes com você aqui. Muito obrigada pela sua contribuição. Realmente,
É Jesus, né? Vamos ver, tem mais uma pessoa aqui com a mão levantada. É a Flávia. Flávia, minha querida, seja bem-vinda. Muito bom dia a todos. Satisfação poder estar aqui, não é? A cada dia ouvindo a palavra de Deus. E a mensagem desta manhã foi uma fonte de vida, né? Como sempre é a palavra de Deus, mas me recordei do verso que tem em Colossenses, capítulo 3, verso 11, na última parte do verso que diz o seguinte: Cristo é tudo. Então, a mensagem de hoje, ela trouxe essas palavras para o meu coração. Cristo é tudo. E que nós não esqueçamos, né, nessa caminhada, a cada momento do nosso dia, da nossa vida, que Cristo é tudo. Porque muitas vezes, infelizmente, nós esquecemos disso. Que Deus abençoe a cada um, essa é a minha consideração. Amém, amém. Marta, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, irmã Irani. Eu quero louvar ao nosso Deus pela vida do Gustavo. Gustavo, você sabe que eu te amo, né? E quanta falta que você faz para nós, na nossa igreja de Belo Horizonte. Mas eu louvo a Deus porque eu sei que Ele te levou para Brasília para você abençoar outras pessoas. Então, eu agradeço a Deus por cada pessoa que Ele levar para tomar contato com você, que eu sei que você vai abençoar vidas, assim como sempre abençoou a minha e da nossa igreja em Belo Horizonte. E eu queria falar aqui sobre a sua mensagem, Gô, que eu achei interessante, porque o título da sua série foi Aprendendo com Ilustres Desconhecidos. E agora, na última, você apresenta Jesus, e eu me perguntei, meu pai, será que Jesus é um ilustre desconhecido para mim? Eu poderia achar antagônico, né? O título com a mensagem de hoje, mas aí você bem falou aí o verso, né? Que Jesus está do lado de fora, batendo na porta do meu coração, querendo entrar. E o meu esposo, ele fala que é o verso mais triste que ele acha da Bíblia, é esse. Porque ele fala, né? Jesus do lado de fora, como pode? O dono do universo do lado de fora, todo dia pedindo para entrar no meu coração. E eu falo, Valdeci, para mim é o verso mais lindo que tem, que significa para mim que ele não desiste de mim. Mesmo eu não abrir essa porta todo dia, ele insiste. Então, é como você disse, Gu, Jesus não tem amor, Jesus é o amor. E eu louvo a ele por essa insistência comigo, para se convidar todos os dias para entrar nesse coração duro, esse coração de pedra, esse coração que ele quer transformar num coração de carne. Muito obrigada ao Jesus maravilhoso. Obrigada, Gu, pela mensagem de hoje que mexeu totalmente com o meu coração. Eu quero abrir a porta do meu coração para esse Jesus. Amém. Irmã Marta, eu quero também agradecer por toda a oportunidade e de fato, né, eu não fiz o link com a mensagem, né, do Ilustre Desconhecido, mas é o próprio Jesus quem diz, né, quando ele voltar nessa terra, algumas pessoas que fizeram muita coisa em nome de Jesus, e ele vai dizer para eles, não vos conheço, porque eles não conheceram a Jesus, né? Esse verso eu acabei deixando de lado, esse link, e é exatamente nesse sentido. Às vezes eu posso, né, estar caminhando, trabalhando, fazendo, imaginando que estou fazendo tudo para Cristo, mas se eu não conhecer plenamente, se eu não colocar Jesus para morar dentro do meu coração, no final, as palavras serão essas.
mas oxalá e o nosso alvo seja exatamente o restante do que Jesus diz, né? Muitas vezes nós vamos achar que não fizemos nada para Jesus, e aí quando ele perguntarmos, Senhor, mas quando foi que nós fizemos? Quando foi que a gente... E aí Jesus vai dizer que nos conhece sim, e que quando a gente fez por um dos pequeninos, e só existe uma diferença entre os que fizeram e não são conhecidos por Deus, e aqueles que fizeram, mas, né, porque estavam sendo conduzidos pelo Espírito Santo. E a esses Jesus promete o galardão nos céus, né? Vinde e entrai no gozo do teu Senhor. Deus seja louvado. Amém. Bem, nós vamos, não havendo ninguém, não tem nenhuma outra mão, nós vamos então orar. E, irmã Raquel, você pode orar? Raquel? Oi, é que eu não estou muito acostumada com esse recurso aqui, às vezes minha filha ajuda, e agora ela não está aqui comigo, eu vou orar. Nosso grandioso Deus e nosso amado Pai, graças te damos, Senhor, por este dia. Graças te damos, Senhor, porque a tua palavra diz que devemos te buscar enquanto podemos te achar. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos busca. Antes que nós pensemos em te buscar, o Senhor já nos chama. E nós queremos hoje, Senhor, aceitar o teu convite. Aceitar, Senhor, que somos necessitados, pobres, miseráveis, e necessitamos, Senhor, de ti, da tua graça. Precisamos, Senhor, ter a fé que opera pelo amor. Precisamos, meu Deus, viver aquilo que nós estamos conhecendo da tua palavra. Porque se nós conhecermos e não praticarmos, o que vai adiantar, meu Deus? Por isso nós pedimos o poder que vem, Senhor, do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos batize nessa manhã. Pedimos, meu Deus, que nós diariamente estejamos nos esvaziando do nosso eu, da forma preconcebida que temos de pensar, porque a tua palavra diz, Senhor, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso nós necessitamos, Senhor, ter a mente de Cristo. Precisamos ter a renovação dos nossos pensamentos. Precisamos abrir mão, Senhor, de tudo aquilo que está competindo, Senhor, para que o Espírito Santo habite e reine no nosso coração. Seja o nosso paladar, Senhor, seja nosso temperamento, seja as nossas inclinações naturais, as nossas tendências herdadas e cultivadas. Senhor, nós não sabemos o que é, mas seja o que for, sonda o nosso coração, nos mostra, nos ajuda a renunciarmos, Senhor, para que hoje nós possamos passar esse dia, Senhor, inteirinho, sendo conduzido pelo Espírito Santo, para que nós possamos dizer, Senhor, como o apóstolo Paulo, que não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que habita em mim. E que esse viver que a gente vive na carne, Senhor, seja vivido pelo poder do sangue de Jesus. Jesus entronizado no nosso coração. Senhor, há momentos que faltam as palavras, mas nós nos confortamos, Senhor, na certeza de que essas orações são traduzidas para o teu trono, de maneira que elas se tornem aceitáveis. Porque a tua palavra diz lá no livro Caminho a Cristo que a nossa necessidade é o nosso maior argumento para com o Senhor. E hoje nós queremos aqui, Senhor, dizer que nós estamos necessitados de Ti. Necessitados do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder, do fruto do Espírito, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajude neste dia. Nós não podemos mais, Senhor, olhar para trás. A Tua palavra diz que aquele que pega no arado e olha para trás não é digno. O Senhor não se agrada. Então, por favor, Senhor, firma nossos pés na rocha. Obrigado por todas as vitórias que o Senhor tem nos dado, as grandes e as pequenas. Nos ajuda, Senhor.
Nos ajuda a sermos cristãos que vivem alegres, independente das tribulações, porque o Senhor é a nossa alegria. Nos ajuda, Senhor, a sermos gratos, Pai, porque nada merecemos e tudo Tu nos dás graciosamente. E com esse pensamento e com esse sentimento eu te peço que nós possamos levar, Senhor, esperança, conforto e o evangelho para as pessoas, porque de graça nós recebemos e de graças nós queremos dar. Abençoa, Senhor, de maneira especial essa irmã que vai ser orada o dia todo por ela. Nós não a conhecemos, mas ela é tua filha, Pai, e tu sabes as necessidades dela. Também te peço uma bênção especial, Senhor, pela vida do irmão Gustavo. Tive a grata surpresa de saber que ele está morando em Brasília, que é a cidade que eu resido. Também acredito, Senhor, que nada é por acaso. Que possamos, Senhor, fazer contato e ampliar, Senhor, o ministério de Jesus, não só nas nossas vidas, mas em quem quer que venha cruzar nos nossos caminhos. Por favor, Senhor, nos ajude a avançarmos pela fé, Senhor, a despeito do que esteja acontecendo no mundo. O que adianta, Senhor, sabermos as profecias? O que adianta, Senhor, sabermos isso ou aquilo? O que é a preparação? Se nós não estivermos sendo guiados pelo Teu Espírito? Então, Senhor, eu te peço nessa hora, sê conosco, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor, meu Deus, é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. E é isso que eu te peço e agradeço. Na certeza, Senhor, porque a tua palavra diz, meu Deus, que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no teu nome, que orassem de acordo com a tua vontade, o Senhor nos atenderia. E o que nós estamos pedindo nesse momento, nós estamos nos humilhando, Senhor, para que o Senhor nos abençoe com as tuas ricas bênçãos espirituais. Porque se nós estivermos com Jesus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou se não forem, elas não farão falta, Senhor. Porque o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é o nosso refrigério. O Senhor é o nosso alimento. Ó Deus Santo e Eterno, nós te louvamos, Senhor, por Jesus Cristo. Nós te louvamos pelo doce e suave Espírito Santo. Ajude-nos a não entristecê-lo nesse dia. Nos ajuda a colocar como guarda da nossa boca, dos nossos pensamentos. Senhor, cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto e inabalável. É o que eu te peço e agradeço. Por Jesus Cristo, abençoa todas aqui, as suas famílias, Senhor. Que sejamos mulheres sábias, Senhor. Que respeitem os seus maridos, a despeito da fé deles. E que nós sejamos usadas, Senhor, com poder, para a honra e glória do teu santo nome. Eu te peço e agradeço por Jesus. Amém. Amém, amém. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar.
Um bom dia para todos. Então, eu vou encerrar nesse momento. Nós tenhamos um dia na presença do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia para todos.